Olá pessoal, tudo bem? Sou Cris de Pascoal. Conforme combinamos, às 16 horas aí, aquele bate-papo com os internautas, né? Pessoal, eu recebi várias perguntas e eu faço questão de responder. Talvez não dê para responder todas, mas pelo menos uma de cada uma, porque eu recebi mais de 100 perguntas. Mas eu prometo que eu vou fazer mais lives de ufologia para esclarecer você aí sobre esse assunto, que é um assunto polêmico pra caramba, né? Bom, deixa eu pegar a lista aqui, que minha produção separou, que eu achei bem interessante algumas perguntas. Bom, oi Vitor Dantas, tudo bem? Eu recebi tua pergunta aqui, são várias que você mandou, né? E você me pergunta o seguinte, se eu acredito na teoria que Marte é igual à Terra. Bom, Vitor, eu não acredito, eu pesquiso, né? Então, assim, as evidências que existem na Torá é que Marte realmente foi habitada e que houve, então, uma condução de marcianos para a Terra. Ou seja, nós temos descendência genética marciana pelo que diz na Torá. Conversei com o Deepak Sankaraveda, que é um grande criptólogo, e ele deixou isso claro. Inclusive, Marte é chamada de Adamá, né, pelos judeus. E os judeus têm muito conhecimento nessa área. Então, assim, as evidências são bem grandes, entendeu? Bom, eu vou fazer tem mais uma pergunta aqui do pessoal. Deixa eu colocar o óculos aqui, pessoal, senão eu não enxergo. Você também me pergunta sobre o caso Bill e Betty Barney Hill. Bom, é um caso clássico da ufologia, né? Claro que houve, né, muita mistificação dos fatos, mas é um dos casos mais clássicos e mais estudados da ufologia. A Betty, inclusive, ela desenhou o mapa do céu e colocou uma estrela que na época não era catalogada pelos astrônomos e que logo em seguida foi descoberta, que é a estrela de Zeta Reticuli, cujos seres vinham de lá, os seres que ela teve contato, que seriam os Zetas. Então, existem muitas evidências sobre o caso Barney e Betty Hill, embora eles gostassem de aparecer, de se mostrar, falando sobre ufologia, mas eu penso, por tudo que eu vi, por todas as evidências que eu li de pesquisadores, que é um caso clássico da ufologia muito sério. O Val Alves me pergunta se os ETs são espíritos evoluídos. Bem, Val, é o seguinte, tanto existem consciências extraterrestres evoluídas como não. Então, assim, é muito relativo. Então, como as pessoas também me perguntam, existem ETs positivos e negativos? Existem ETs conscientes e não conscientes, é isso que eu posso dizer. Alguns estão no nível acima que nós e outros no mesmo nível, outros abaixo. Entendeu? Então, assim, tem alguns que estão do lado negro da força e outros que estão do lado da luz. Então, do lado da luz, nosso ponto de vista é os que fazem o bem. Então, eu penso que existem de tudo, né? O Val também, não, o Vitor e o Val me perguntaram sobre açaí Shin, né? Tem muitos UFOs. Bom, pessoal, lá fica a base secreta, né? Entre China entre China e Índia, é uma base secreta que tem em Caxemira. Inclusive a Índia, no Indian Day, que é um jornal como se fosse o jornal Globo aqui no Brasil, eles anunciam claramente que os governos da Índia têm contato com seres alienígenas. E a China, obviamente, que também deve ter, né? Então, assim, esses países já têm essa abertura, o que não é o nosso caso aqui no Brasil ainda, né? A Cristina Maria do Negatti me pergunta, então, se falta muito tempo para eles se apresentarem para nós. Olha, Cristina, eu creio que eles já estão entre nós. Tem muitos que se parecem muito conosco. Então, sim, eu acho que é uma questão de tempo. Os governos estão aí preparando uma agenda para que ele se apresente, para que não haja um problema maior, porque a nossa humanidade ainda é muito infantilizada. Mas os governos já têm, todos os governos do mundo já têm contato com eles. Todos, sem exceção.
A Grace Kelly, oi Grace, tudo bem minha linda? Ela disse se eles chegarão em 2019, na data limite, junto com o Nibiru. Bem, a questão é a seguinte, esse Nibiru, toda essa história de Nibiru, ela está mais no campo da ficção científica do que da realidade, tá? Outra coisa, os ETs não só estarão se aproximando mais, essas civilizações mais evoluídas, não estarão se aproximando mais, não só neste exato momento, como em 2019, por exemplo, eles não vão fazer um contato massivo, mas teremos mais aparição de OVNIs. Nós estamos sendo preparados pelos Essassanes para que haja uma aproximação entre nós e eles. Os Essassanes, para quem não sabe, são híbridos dos Zetas e dos Greys, ok? Eles são parecidos conosco, têm a cabeça um pouco mais alongada e eles serão os primeiros seres que farão contato com a humanidade. Vocês podem escrever aí, viu, pessoal? Tudo bem aí, técnica? Bom, minha técnica aqui tá tendo problema com a internet. A Cristina me pergunta o seguinte: os agrogrifos são feitos por arcturianos ou tem humanos que fazem? E qual a intenção dos Greys nas abduções? Bom, os agrogrifos tanto têm seres extraterrestres e intraterrenos que fazem esses círculos, e como tem humanos também que fazem, até para promover a cidade, para levar turismo para a cidade. Tem os dois, né? A diferença está na pesquisa, nas questões de como ficam as plantas, se elas são quebradas ou não. Existe uma pesquisa séria sobre essas questões, mas tem os dois. E qual a intenção dos Greys nas abduções? Eu penso, por tudo que eu já pesquisei, que os Greys, eles estão fazendo uma hibridização para dar um upgrade na raça humana. Porque na realidade nós já somos seres híbridos de outras raças. E eu penso que eles estão ajudando a raça deles e também vão colaborar com a raça humana. Este é o meu ponto de vista, tanto os Greys quanto os Zetas. Inclusive, particularmente dentro da transcomunicação, nós temos muito contato com os Zetas. E conosco eles são muito pacíficos. A Violeta Silva, tudo bem, Violeta? Arcturianos estão entre nós em corpo físico ou em quarta dimensão? Bem, eu penso que todas as consciências que estão, seja arcturiano, reptiliano, eles podem estar aqui entre nós e também podem estar em outra dimensão. Por quê? Antes de serem ETs, antes de tudo, eles são consciências. Os arcturianos, eles têm um nível evolutivo muito avançado. Eu não sei se eles estão encarnados aqui em corpo físico, mas pode ter essa possibilidade. Eu não conheço nenhum que esteja encarnado aqui, porque eles chegaram num nível de consciencialidade muito além do nosso. Então, talvez se eles viessem para cá, eles viriam na condição de um avatar, penso eu, por tudo que conheço deles. Carla Bastos, tudo bem, Carla? Se existe algum protocolo para o contato, Eric Von Dani, que estive com ele esses dias atrás, e deixou claro que sim. Em breve estarei com Paul Hellyer também, ex-ministro do Canadá, e certamente que há esse protocolo para o contato. As pessoas, os governos estão deixando esse assunto vir à tona, na internet tem muita informação, eles fazem esse sanduíche de verdade e de mentira, para ver como que o povo vai encarar todo esse problema. Para mim vai ser um prazer, né, se esse protocolo acontecer rápido, e eu espero que ocorra. Sandra Rosa Nascimento, se isso segue uma lei universal. Sandra, eu penso que todos nós estamos sobre essa lei universal, nesse jogo da Matrix. Então tudo está regido por essa lei universal, esse é meu ponto de vista, ok? Gabi Rodrigues, tudo bem? Você me pergunta por que os governos e os cientistas dizem que os OVNIs e os ETs não existem. Porque, primeiro que, se eles admitirem que os OVNIs existem, principalmente os governos, como eles vão
comunicar isso para a população? Como eles vão dizer, estão invadindo o nosso, ou já fomos invadidos? Então, o governo nega, né, tudo que ele não controla. E a ciência nega tudo que ela ainda não conhece, não consegue decifrar. Há pouco tempo atrás, Eric von Däniken nos mostrou nos seus congressos que foram encontrados seres antropomórficos, esqueletos, né, seres antropomórficos no Egito. O que ocorreu? Pôde trazer isso à tona? Não, porque eles não têm como explicar, a ciência não tem como explicar. Como é que foi feito? Então, funciona mais ou menos assim. Os governos negam tudo o que não controlam e a ciência nega tudo que ela não sabe ainda explicar. Porque eles não querem dar a cara a tapa enquanto eles não têm uma explicação lógica, ok? O Baraniel Tolkien, Buda, Jesus Cristo seriam ETs? Eu acho que toda consciência, né, que veio trazer uma mensagem de esclarecimento, ela já é uma consciência extrafísica. Falando extrafísica, ela já vem de fora, ela vem com conhecimento que nós ainda não conseguimos vislumbrar. E ela vem para despertar a humanidade. Eu penso que todos esses seres vieram de outros orbes, muito mais avançados sim, para trazer uma mensagem de esclarecimento e despertar a nossa humanidade. Pessoal, tem mais de 100 perguntas. Eu vou respondendo uma de cada um para vocês não ficarem aí. O Cacá da Mota me pergunta: qual a atuação deles em centros espíritas e nas igrejas? Cacá, veja bem, eu participei e pesquisei muitos centros e igrejas. O que percebemos é que existem seres extrafísicos. Se são ETs, se são espíritos, que são diferentes da nossa formatação física, porque foram captados em transcomunicação instrumental. Não posso dizer, olha, eles são de Vênus, são de Marte. Eu vejo que existe uma grande mistificação do fato dentro desses locais para manipulação da raça humana por meio da religião. Então nós não devemos ser seguidores de nada, temos que ser questionadores. Porque até hoje o que eu vi, todos eles imitarem a mensagem de Jesus, Buda e de todos esses grandes avatares que estiveram aqui. Nada de novo. E muitos que eu pesquisei, para mim não passam de fraudes, de verdade. Sabe, porque assim, eu nunca vi um ET vir e pedir, por exemplo, para fazer uma oração. O cara é de Marte, de Vênus, é totalmente diferente. Os seres que nós tivemos contato, eles têm outra ligação, outra visão de Deus, de universo. Não, essa coisa de religião é uma coisa nossa aqui. Nossa, criada por nós, para manipulação das massas. Então é bom que fique isso bem claro. E tem outra coisa, os seres evoluídos não querem seguidores, querem pessoas espertas, querem pessoas esclarecidas, ok? Então o que nós vemos hoje nos centros espíritas e nas igrejas é um verdadeiro SUS espiritual. O ser humano se tornou um miserável espiritual porque ele só pede. E ele teria mais que agradecer por estar aqui, por ter essa oportunidade evolutiva, que é o mais importante. E tentar lidar realmente com os seus problemas. E aí foge do autoconhecimento, que seria a grande chave para esse despertar consciencial. A Dória Dami. Oi, Dória, tudo bem, Dória? Respondendo a sua pergunta, se a sociedade Vril possuía um Vimana chamado Dilsino, e se a Lua é artificial? Olha, pelo que eu sei, pesquisando, a Lua não é artificial. Existem sim seres que estão lá, o Edgar Mitchell, que é um astronauta famosíssimo aí, que faleceu ano passado, ele teve algumas filmagens de naves de ETs na Lua, comunicou ao governo dos Estados Unidos. Sim, falando da sociedade Vril, Maria Orsic, junto com suas amigas que eram médiuns da sociedade Vril, muito conceituadas, elas recebiam mensagens canalizadas em escritas cuneiformes, né? Junto com Taut e outras médiuns ali,
dos seres de Aldebaran. E esses seres forneceram, então, em escritas cuneiformes, uma mensagem que descrevia como construir um Vimana. E as pessoas dentro dessa sociedade vril construíram um sino, que parecia com um sino, chamado Vimana, e conseguiu deslocar ele a poucos metros do chão. Foi muito interessante, isso está catalogado na história da sociedade vril e é muito interessante. Isso daria uma palestra inteira, né? Ô, Rubão Praeiro, tudo bem? Como é que está, meu querido? Quando será revelada a existência dos alienígenas? Os governos já estão revelando, né? Por isso que está tendo abertura na televisão, nas mídias, porque antigamente isso era um assunto de segurança nacional, entendeu? Antes não podia falar não, isso era um assunto muito conturbado de se falar. As pessoas eram perseguidas, muitas delas mortas, e hoje você vê, por exemplo, eu com a Lucimara Parisi, que é diretora do SBT, abordando esse assunto. E recebemos inclusive lá um agente da CIA, que nos parabenizou por fazer esse trabalho. Então veja bem, há um interesse do governo em colocando esse assunto devagar, para que o povo vá acostumando, assim como vai devagar aparecendo naves aqui e acolá, para as pessoas irem se acostumando com esse assunto. Você me pergunta se o governo proíbe? Olha, o Brasil ainda não tem essa abertura porque os Estados Unidos não deixou, né? Porque nós estamos aí ligados aí aos Estados Unidos através das nossas pendências com o governo americano. E você me pergunta se a mídia pode escancarar e abrir a verdade. Bom, a mídia pode escancarar se os donos da mídia permitirem. E quem são os donos da mídia? São os donos do mundo. Quem são os donos da marca que move o mundo? As grandes corporações, que é do G8. Então, eles precisam permitir que haja essa abertura total. Para eles é muito legal que a gente ainda continue nessa ignorância, porque esses seres, eles vêm para cá e vai ser dado um upgrade na nossa raça humana. E ele, claro que quem tem o poder na mão teme isso. Quem tem o poder não quer perder o poder. Então é claro que depende um pouco deles abrirem mundialmente. Para isso existe um protocolo que eles estão seguindo à risca. Até o Papa já está falando sobre a questão alienígena, né? A Carol Med me pergunta, quando os ETs vêm para a Terra, eles mudam de dimensão ou existem ETs como nós humanos que vivem nessa dimensão? Existem os dois, Carol. Existem seres interdimensionais e existem seres na mesma configuração que nós, que precisam de um veículo para se locomover, que são bem parecidos fisicamente, inclusive, conosco. Então, tem muitas coisas que nós vamos ver e nós vamos nos assombrar, porque vai ser tão idêntico e tão parecido a nós. Não é possível que esse cara era um ET. E eu estava vendo isso o tempo todo. Entendeu? Tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu pegar desse lado aqui. Bom, a pergunta é a seguinte. É a pergunta do Wagner e ele me diz o seguinte. Se eu sou um híbrido. Eu sou um híbrido, sim. Você também é um híbrido. Lembra dos Anunnakis lá atrás que fez a nossa manipulação genética? Todos somos híbridos. Até há pouco tempo nós tivemos aí a abertura de um prêmio Nobel dizendo que o ser humano, ele tem uma parte que é humana e outra parte que não veio daqui. Porque nós sentimos frio, nós não nascemos com pelos que nem os animais. Nós somos os únicos diferentes, né, na nossa raça. Nós queimamos no sol e gelamos no gelo, coisa que outros animais, né, têm constituição para aguentar toda essa barra climática. Quanto a 2019, que as pessoas estão me perguntando sobre a data limite, limite do que especificamente? O Chico em nenhum momento falou que ia acabar o mundo, em nenhum momento ele disse que
os ETs fariam contato em massa. Em nenhum momento. Eu assisti o Pinga Fogo quando o Chico fala sobre isso. Em nenhum momento. Ele diz assim: a humanidade, não havendo guerras, nós entraremos em contato com civilizações mais evoluídas. Mas ele não disse que haveria uma invasão ou que entraria em massa ETs. Esse contato já está acontecendo. Olha quantas pessoas que dizem ter contato com seres extraterrestres. Eu penso que também, a pessoa está perguntando sobre os contatados aqui, a Maria da Veiga, se todos os contatados estão falando a verdade. Eu penso, de verdade, que o contatado, ele conta uma parte que é verdade, mas ele aumenta, porque ele se vê como especial. Eu já falei sobre a síndrome do contatado, né, Maria? Então, assim, não é nada especial. Todos nós estamos aqui juntos nessa grande nave Mãe Terra, para que a gente possa dar o grande boom evolutivo. E o que nós precisamos para isso? Nós já seguimos um monte de religião, não deu certo. A gente está repetindo erros e mais erros. O único caminho é o interno, é o autoconhecimento. É você ser esclarecido, não pactuar mais com o sistema. Viver na Matrix sem pertencer à Matrix. Então, é muito bom que a gente consiga entender, lidar com a nossa luz, para que a gente realmente consiga ter maturidade, para ter um contato de alto nível com consciências mais evoluídas. Então, pessoal, tem mais algumas perguntas aqui. Espera só um pouquinho. O Vitor Dantas. Oi, Vitor, tudo bem? Eu já falei com você, mas eu vou responder mais uma. Tem como os ETs encarnar como humanos feito Borisca? Tranquilamente. Porque antes de ser ET, todos nós somos consciências. E a gente vai migrar, assim como consciência, para ter experiência em vários planetas da nossa Via Láctea. E daí a gente vai dar saltos evolutivos para outros sistemas. Então, perfeitamente. E você vê que o Borisca mesmo, ele falando sobre a questão de reencarnação, não foi nada bonzinho, não. Ele estourava espaçonave, matava milhões de pessoas, jogava bomba na cabeça dos outros. O fato de você ser marciano, arcturiano, não, arcturiano não, porque eu acho que já são mais consciências despertas, né? Mas qualquer raça aí, a gente veio para lidar com as nossas inversões. Enquanto a gente não souber lidar com as nossas sombras, a gente não vai ser luz nesse mundo. Então, pessoal, agradeço imensamente. Farei novas lives de ufologia. Foi muito legal estar contigo aí. É uma honra enorme estar sempre com vocês. Convido vocês aí a estar comigo no Espaço Galáctico, no dia 15, agora, sábado que vem, né? Aliás, o telefone está no meu Facebook, né? E eu estarei lá dia 15, a partir das 13 horas. Quem quiser ir lá bater um papo, conhecer, faça inscrição lá, vai ser bem legal. E olha, uma dica. Não acredite em tudo. Questione. Questione. Seja questionador. E procure se conhecer. Você sabe o que é a roda do Sansara? É quando você vem para cá e fica derrapando sempre no mesmo erro. E olha, agora você não pode dizer que você já não sabia. Então, busque se autoconhecer. Busca saber quem você é. Aí sim, você vai atingir a sua maestria. Vocês a esta live, foi muito legal estar com vocês. Faremos muitas outras. Vou trazer meus amigos aí também, ufólogos, para falar comigo nessa live. Vai ser bem legal. Olha, o pessoal pediu para que eu deixasse uma mensagem no final, então fica pro lugar da minha mensagem. Os filhos dos homens são um e eu sou um com eles. Cuidemos de amar, não de odiar. Cuidemos de curar, nunca de ferir. Que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos e traga luz subjacente a tudo quanto ocorre nesta época. Que venham visões e percepções, que o porvir seja revelado, que a união interna seja demonstrada e que cesse as divisões externas. Que prevaleça o amor e que todos os homens amem. Até a próxima live, pessoal. Gratidão!